Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Bernardo, estou criando esse canal aqui para a gente falar um pouco sobre temas do mundo jurídico, temas do direito, em uma abordagem mais prática, uma abordagem que seja de mais fácil compreensão para todo mundo e a minha ideia é que eu possa dar instrumento para que vocês possam tirar suas próprias conclusões sobre temas que dizem respeito de alguma forma ao direito. Então, como primeiro vídeo desse canal, eu pensei em pegar um tema que está bem popular aí, que é a importação, remessa conforme, e aí vai ter taxação, não tem taxação hoje, como é que vai funcionar a partir de 1º de agosto, né, que é o dia que vai entrar em vigor o programa Remessa Conforme do governo federal. E aí vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que funciona hoje, vamos ver por que que existe esse imposto de importação, né? Por que que existe esse imposto de ICMS também nesses produtos que são importados? E aí vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que funciona e vamos ver também, vamos debater para ver como é que vai funcionar depois. Beleza? E aqui, galera, primeiro eu quero dar uma explicação para vocês do que seria o imposto, né? Melhor dizendo, o imposto, a definição dele está lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional, que está aí na tela. Eu não vou ficar lendo tudo, mas eu já marquei o que é mais importante aqui para a gente conseguir entender um pouco desse sistema. O imposto, ele é a forma mais eficiente de arrecadação do Estado, porque ele é um tributo que o Estado cobra da pessoa e não exige uma contraprestação do Estado, ou seja, o Estado cobra porque ele quer te cobrar. Ele não precisa fazer nada em troca, é, obrigatoriamente, né? Diferente de outras modalidades de tributo, ele não precisa te dar nada em troca efetivamente. Mas por isso que ele é chamado de um instrumento de um instrumento de arrecadação, porque a finalidade principal dele é arrecadar dinheiro para o Estado. E aí, uma coisa que eu acho importante também a gente falar, porque depois a gente vai retomar esse tema mais à frente, é o fato gerador do imposto, né? O fato gerador de um tributo em geral. O que que é o fato gerador? O fato gerador é quando esse tributo, eu vou colocar o imposto que a gente está falando aqui de imposto de importação e ICMS, que é um imposto também, quando que ele nasce? Aí a gente vai ter que ir lá para o artigo 114 do Código Tributário Nacional, que ele diz que esse fato gerador, quando esse tributo nasce, é é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Ou seja, tem que estar na lei que o fato gerador é aquele momento. Aquele momento é o momento em que aquele imposto nasce. Antes disso, ele sequer existe. Antes dele ocorrer o fato gerador do imposto, não há uma relação entre contribuinte, né, aqui no caso consumidor e importador, não há uma relação entre contribuinte e Estado, porque a relação sequer existe, porque não ocorreu ainda o fato gerador daquele imposto. E aí vamos falar propriamente dito do imposto de importação, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? Depois também sobre a remessa conforme, para ver como é que vai funcionar. E aí basicamente a gente vai lá para o Decreto-Lei número 37 de 1996, que é lá que está previsto, né, esse imposto de importação. E aqui logo no artigo 1º a gente já vê quando que esse tributo nasce, né? Quando que esse imposto nasce. Porque esse aí eu vou ler para vocês. O imposto sobre a importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador a sua entrada no território nacional. Ou seja, duas hipóteses para que o imposto ele incida sobre a sua compra. A mercadoria tem que ser estrangeira, ou seja, ela não é do território nacional, e além do fato da mercadoria ser estrangeira, ela tem que entrar no território nacional. Se a mercadoria não for estrangeira e se ela não entrou no território nacional, não tem por que cobrar o imposto de importação. Beleza? E aqui a gente, no imposto de importação dessas encomendas que a gente faz, Shein, Shopee, AliExpress, que são valores abaixo de US$ 3.000, a gente tem um regime de tributação simplificada. Esse regime de tributação simplificada, ele está previsto no Decreto-Lei 1804 de 1980, em que ele institui, né, esse regime de tributação simplificada para a cobrança do imposto de importação e ele dá poderes ao Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda pode estabelecer a classificação genérica do que é desse regime de tributação simplificada, né, quando que ele incide, e fixar as alíquotas para esse regime. E além disso, a gente vê aqui também no inciso 2 do artigo 2º, que o Ministério da Fazenda pode inclusive dispor sobre isenção do imposto
imposto de renda, melhor dizendo, imposto de importação, sobre bens contidos em remessas de valor de até US$ 100 norte-americanos. Ou seja, em remessas de até US$ 100, o Ministério da Fazenda, ele pode, lembra, ele pode estabelecer uma isenção para esses produtos. Mas, como a gente sabe, não é isso que acontece, né? E aí a gente vai direto para essa portaria, né? Para esse portaria do Ministério da Fazenda, melhor dizendo, que é a portaria 156 de 1999, que ele disciplina esse regime de tributação simplificada. E ele fala que esse regime ele incide sobre encomendas aérea internacional no valor de até US$ 3.000, mediante pagamento de imposto de exportação calculado sobre a alíquota de 60%. Isso aí a gente já sabe, né, que esse imposto de importação é 60% em remessa de até US$ 3.000. Aí, outros bens, esse aqui é importante, tá? Porque aqui a gente tem a famosa pegadinha dos US$ 50, né? Que muita gente ela acaba se confundindo, mas é porque não termina de ler o que está previsto nessa portaria. E aí a gente tem aqui no parágrafo 2º do artigo 1º que os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até US$ 50 serão desembaraçados com a isenção do imposto de importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Ou seja, se eu fiz uma compra no AliExpress de um produto de US$ 30, eu vou ser taxado, porque eu comprei de uma empresa, uma pessoa jurídica. Eu só poderia ter essa isenção no valor de até US$ 50 se o remetente ele fosse uma pessoa física também, assim como eu, que é o importador ou consumidor. Beleza? E aí, passando, a gente termina essa parte aqui de imposto de importação. Acho que o que vocês precisavam saber está basicamente aqui. E a gente vai para o outro imposto, que incide também sobre a importação, que é o ICMS. E aí a gente já tem a Lei Complementar 87, que disciplina, né, quando que é cobrado o ICMS. E aqui a gente tem lá, acho que no artigo 1º mesmo, no artigo 2º. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1. O imposto, né, vou lendo como se fosse tudo, imposto de importação ou imposto de circulação sobre mercadorias e serviços, incide sobre a entrada de mercadorias ou bens importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade. Ou seja, importou, entrou no estado, paga ICMS. Basicamente isso. E aí aqui a gente vai lá para o artigo 12, que disciplina o fato gerador, ou seja, quando que esse imposto nasce, quando que eu posso cobrar ICMS? Eu, no caso, o Estado, né? Olha, aqui a gente tem que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior. E aí você me pergunta, ora, o que é esse desembaraço aduaneiro? E aí a gente vai ter que ir para outra lei para entender o que é o desembaraço aduaneiro, que é basicamente esse decreto 6.759 de 2009, que ele, né, define o que seria esse desembaraço aduaneiro. Aí ele diz, lá no artigo 571, desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira. Te ajudou em alguma coisa? Lógico que não, né? Nada é fácil na vida de quem é consumidor. E aí a gente vai lá para o artigo 564, que ele fala o que é seria essa tal dessa conferência aduaneira, né? Conferência, eu explicando em linhas gerais aqui, galera, só para ficar mais fácil, porque aqui a gente tem a conferência aduaneira que pode ser realizada na zona primária, zona secundária, o que é zona secundária, há uma conferência em loco no estabelecimento da pessoa que está remetendo a encomenda. Então, para ficar mais fácil, eu vou falar aqui para vocês que esse desembaraço aduaneiro é simplesmente passar pela alfândega, ok? Ou seja, o ICMS, quando que ele nasce? Quando ele passa pela alfândega. Quando é um produto vindo do exterior que passa pela alfândega. Aí pode ser cobrado o ICMS. Beleza? E aqui a gente vê então que dois tributos podem ser cobrados, né? Geralmente a maioria esmagadora dos consumidores que fazem compras tanto na Shein, na AliExpress, na Shopee, na Wish, no Banggood, Alibaba. E a gente vê que esses tributos eles podem sim ser cobrados. Mas aí a gente vai para outro problema. Por que se eles podem ser cobrados, se eu posso ser cobrado ICMS, se eu posso ser cobrado imposto de importação, porque quase nunca nós somos cobrados desses impostos. E aí a gente vem
a resposta mais óbvia possível é porque existe uma falha na fiscalização. Aqui a gente tem um artigo bem interessante, escrito pelo jornalista Fernando Nakagawa, da CNN Brasil, que ele diz aqui que o Brasil recebeu 5 encomendas internacionais por segundo em 2022. Ou seja, a gente tem em média 20 mil encomendas por hora, ou 482,9 mil encomendas por dia chegando no Brasil, incluindo sábados, domingos e feriados. E como que fiscaliza isso tudo? Ora, não fiscaliza. Por isso que muitos produtos que chegam do exterior passam pela alfândega e não são tributados, porque não tem como o Estado fiscalizar isso tudo, beleza? E aí o que que o governo, né? O governo atual também, o governo anterior, ele já pensava assim, isso aqui não é só do governo atual não, galera, porque o lobby de grandes varejistas nacionais é muito grande em cima dos governantes eleitos. Tanto que essa conversa já vinha desde do governo passado e hoje também está bem forte no governo atual, que é o protecionismo, né, dessas grandes varejistas nacionais, porque elas perderam muito mercado nos últimos anos, as pessoas começaram a comprar mais online, começaram a descobrir formas alternativas de comprar seus produtos, é, que é, no caso, a importação aqui que a gente está discutindo, que é bem mais barato e às vezes você encontra produtos bem melhores do que aqueles produtos que são oferecidos em território nacional. E por isso que o governo, né, pensando, né, nos interesses dessa categoria, que são esses grandes varejistas, está estabelecendo mecanismos e formas maiores de arrecadar, né, esses impostos para que desincentive mesmo o consumo, né, dessa importação, para que desestimule a importação. Infelizmente, é isso que está acontecendo e isso que foi a ideia, né, dessa remessa conforme que foi instituída aqui pela portaria do Ministério da Fazenda número 612, de 29 de junho de 2023. E essa aqui eu vou ler para vocês com mais calma, porque basicamente fala sobre a remessa conforme, e aqui ele fala, o regime que trata o artigo 1º, que altera, né, a portaria 156, o que é a portaria 156? O RTS, né, o regime de tributação simplificada nas compras de até 3 mil dólares. Então, o regime que trata o artigo 1º poderá ser utilizado no despacho aduaneiro de importação de bens adquiridos por meio de empresa de comércio eletrônico que participe de programa de conformidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Beleza? E aí a gente tem lá no parágrafo 2º, que fica reduzida para zero a alíquota do imposto de importação incidente sobre bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional no valor de até 50 dólares, ou equivalente em outra moeda destinados a pessoas físicas, desde que as empresas, a que se refere o parágrafo 1º, né, atendam os requisitos do programa de conformidade que trata o CAPT, né. Basicamente é o seguinte, o que ele fala? Ele vai instituir um programa novo, que é chamado Remessa Conforme, e que as empresas que vendem, né, esses comércios online, Shein, AliExpress e outras, elas vão ter que se cadastrar nesse programa para que aí sim ocorra uma isenção na tributação de produtos de até 50 dólares no que diz respeito ao imposto de importação, que é isso que fala a portaria 156. O ICMS ainda, essa portaria especificamente não tratou. Eu vi que até chegaram alguns rumores de alíquota fixa de ICMS, que tinha que cobrar ICMS, mas essa portaria aqui, número 612, não fala sobre ICMS, ela fala sobre imposto de importação. E como o ICMS não foi levantado aqui, não há nenhuma previsão dele aqui, eu nem vou tratar dele nesse momento. Galera, e a minha primeira crítica agora para esse novo programa de remessa conforme é que ele estabelece uma distinção entre pessoas, né? Ele, para mim, na minha opinião, ele fere o direito fundamental da isonomia entre as pessoas, os contribuintes, porque somente pelo simples fato de você comprar em uma empresa que não está no remessa conforme e uma empresa que está no remessa conforme, de um produto que está abaixo de 50 dólares, você vai ser taxado ou não. Isso, para mim, fere claramente o princípio da isonomia. Não sei qual ideia que eles tiveram de fazer isso, porque o imposto é de importador, ou seja, o imposto é de quem paga, independente da pessoa que tá mandando. Então, eles estão discriminando a pessoa que está pagando o imposto pelo simples fato dela comprar em um lugar ou ela comprar em outro. No caso de uma empresa que aderiu ao remessa conforme e uma empresa que não aderiu ao remessa conforme. Então, para mim, ela é discriminatória, ela fere a isonomia.
E aí outra coisa que eu acho interessante também é porque a gente coloca aqui que, eh, o regime poderá ser utilizado no despacho aduaneiro. Ou seja, se a gente tem a cobrança a gente não tem a cobrança do imposto de importação, mas aí a gente tem a cobrança do ICMS. Como que o ICMS pode ser cobrado no despacho aduaneiro? Ora, a gente já não viu, acabou de ver que o fato gerador do ICMS é o desembaraço aduaneiro de mercadorias? Se ele só é cobrado, se ele só começa a existir no momento em que o produto ele passou pela alfândega, ele passa pela alfândega, como é que eu vou cobrar um imposto de um produto que sequer está no Brasil? Pode acontecer várias coisas. Pode acontecer da remessa ser extraviada em Hong Kong quando está chegando no Brasil. Pode acontecer do avião que está cair, perder a encomenda, ou mesmo pode acontecer do vendedor que te vendeu o produto falar que ocorreu um erro, ele não tinha mais aquele produto em estoque e te estornar o valor que você pagou para ele. E o que você pagou para ele é o valor do produto. E agora o valor que você pagou de imposto? Por isso que eu acho muito estranho toda essa remessa conforme, da forma como ela está sendo desenhada, até mesmo por questões assim, que meio que desrespeita o fato gerador do tributo. Porque você tem um momento em que a obrigação nasce, que o tributo nasce, mas você está cobrando esse imposto em um momento pretérito, um momento antes dela ocorrer. Então, por isso que eu acho que está muito estranho. E aí, galera, então, basicamente é isso. Eu não sei como é que vai funcionar daqui para frente. Não sei se as empresas elas vão aderir ao programa. Eu acho que a princípio não vão, até porque a gente tem essa portaria do CONAMA que instituiu o programa Remessa Conforme, portaria COANA, melhor dizendo, número 130, de 25 de julho. É uma portaria que ela instituiu, né, dispôs sobre o programa Remessa Conforme, o que as empresas precisam fazer para se adequar. E assim, ela saiu 6 dias antes do programa Remessa Conforme entrar em vigor, que o Remessa Conforme entra em vigor dia 1º de agosto. Ou seja, você estabeleceu uma portaria para as empresas se adequarem apenas 6 dias antes do prazo de entrada em vigor do programa Remessa Conforme. Então, não sei como é que vai ser a adesão, se vai ser alta, se vai ser baixa, como que vai ocorrer, mas eu sei de uma coisa, é bom vocês ficarem atentos aos seus direitos, principalmente no que diz respeito ao início da cobrança dos impostos, quando que o imposto ele pode ser cobrado, para vocês, né, se porventura forem taxados indevidamente, vocês recorrerem disso, junto às empresas, né, que estão vendendo os produtos e também à própria Receita Federal. Beleza? Bom, espero ter ajudado. O tema tem muita coisa. Eu quis trazer de uma forma mais didática possível. Espero ter conseguido isso, mas qualquer dúvida aqui, é só vocês mandarem nos comentários, sugestão de vídeos futuros também. Pretendo fazer isso uma vez por semana. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha, né, facilitado um pouco a compreensão dessa importação, se é devido ou não, como é que vai funcionar a remessa conforme. Beleza? Qualquer coisa, é só mandar aí nos comentários. Qualquer dúvida. Obrigado. Valeu.